Bom, então, dando continuidade ao nosso curso de relatividade, a gente vai, né, agora nessas aulas que seguem, tratar das noções de transporte. Como que a gente transporta vetor numa variedade, num espaço curvo, né? A gente chegou 2 aulas atrás numa definição de derivada, que foi como se a gente tivesse expandido, né, a nossa noção de derivada, que era a derivada covariante. E uma das noções, na aula passada a gente viu os símbolos de Christoffel, dada a compatibilidade métrica lá e tudo mais. E, bom, a gente vai ver hoje 2 noções, na verdade eu acho que uma noção, na próxima aula a gente vai ver a outra noção de transporte. Então hoje a gente vai ver uma noção de transporte que se chama transporte paralelo, que ela é assim, eu acho que é a noção central de transporte na relatividade geral. Depois a derivada de Lie, né, o transporte de Lie. E, enfim, por quê? Porque com o transporte paralelo e com a imposição da compatibilidade métrica, a gente chega naturalmente na derivada covariante. Quando a gente definiu a derivada covariante daquela forma, a gente estava procurando termos a matar aquelas derivadas segundas, a gente conseguiu. A gente viu que, de fato, quando eu escrevia minha derivada covariante, por exemplo, d beta de um vetor, sei lá, vou colocar de um tensor t mini, isso daqui era a derivada simples vezes o tensor t mini, mais aí aqui tinha mi, vou colocar com índice embaixo, né, fica mais fácil. Aqui é menos, porque tudo que a gente vai fazer agora, basicamente, né, no resto do curso, vai se trabalhar de forma com a notação covariante, né, com tensores covariantes, com índice embaixo. Gama, rho, mi, beta, t, rho, ni, menos gama, rho, beta, mi, beta, ni, no caso, t, rho, mi. E aí, a gente viu que quando a gente fazia, na verdade a gente chegou nisso, né? Se a gente mudasse para um referencial linha, isso aqui continuava a mesma coisa. Então essa derivada aqui, ela independe, né? Ela é realmente covariante, independe do sistema de coordenadas, né? Quando eu troco de referencial, quando eu troco o sistema de coordenadas, ela continua da mesma forma. Então, referencial linha, 2 linhas, 3 linhas, qualquer referencial. E aí a questão é, o transporte paralelo consiste no seguinte: como que a gente define, por exemplo, uma curvatura na variedade? Eu vou deixar, na verdade, um vídeo aqui no card, meu mesmo, que eu gravei há um ano, mais ou menos, 1 ano e meio atrás, 1 ano e meio eu acho, sobre exatamente o transporte paralelo de forma mais visual, de forma mais intuitiva, para você visualizar, né, para que, enfim, se você tem um pouco de dificuldade com a visualização, talvez esse vídeo ajude um pouco a abrir, a estimular, digamos assim, o seu cérebro para você entender do que a gente está falando aqui, né? Mas imagine que eu tenha uma esfera e eu tenho nessa esfera aqui, eu sou um ser tridimensional, ok? Nós somos, no caso. Então, a gente sabe que se eu tenho um vetor aqui no topo dessa esfera, e eu quero vir com este vetor, né? Então eu sair desse ponto P aqui, que tem um espaço tangente definido aqui, né? Todo vetor ele é definido em cada ponto do espaço, né? Então, em cada ponto do espaço tem um vetor definido e tem um espaço tangente. E se eu quero trazer ele para esse espaço aqui, né? Então, digamos para um ponto Q, dependendo do caminho que eu tomo, se eu venho por aqui, ou se eu vou direto por aqui, né, ele chega de uma forma diferente, dependendo do caminho que eu tomo. Se eu venho por aqui, por exemplo, ele chega de forma diferente. Se você imaginar que... Vamos lá, vamos raciocinar um pouquinho.
Imagine seres de duas dimensões nessa esfera. Eles iam, então, como eles são seres bidimensionais, e se eles estivessem com uma seta na mão deles, um arpão, alguma coisa assim, eles não iam entender o que está acontecendo. Eles só iam perceber e iam falar, poxa, o espaço aqui é curvo, né? Toda vez que eu me mexo, esse arpão está mudando a sua direção, mudando o seu sentido. Se eu for para cá, ele vem de um jeito, se eu for para cá, ele vem do outro. A gente que está aqui fora está entendendo o que está acontecendo, né? A gente está vendo que tem espaços tangentes definidos. Se um ser de duas dimensões, um ser bidimensional, não entende o que está acontecendo, e o nosso espaço é quadridimensional e já temos uma motivação que ele é curvo, a melhor forma da gente ver se o nosso espaço, né, testar se o espaço realmente é curvo, é fazer o seguinte: pega um vetor, faz um caminhozinho fechado com ele, e se nesse caminho que você fizer, então você vai sair daqui, você vai vir, você vai fazer isso daqui, né? Você vai vir. Se o seu vetor chegar diferente, por exemplo, se ele chegar apontando todo doido para esse lado aqui, ele não pode aumentar de tamanho, né? Se ele não chegar da mesma forma com que ele saiu, significa que o seu espaço ele é curvo. Então aqui tem uma curvatura, tá? Tem uma curvatura no seu espaço. É uma forma, faz um caminhozinho bem pequeno fechado. Se o seu vetor variar, se ele mudar de direção, seu espaço é curvo. A gente também não entenderia o que está acontecendo, porque a gente tem 3 dimensões espaciais e uma de tempo. Se a gente está se movendo, digamos que a gente pega as nossas bases vetoriais, e toda vez, então aqui eu tenho a minha base é mi, é ni, por exemplo. Se eu ando com a minha base nesse espaço, de repente ela faz isso daqui, eu falo, opa, tem alguma coisa estranha no meu espaço aqui, né? Ou de repente, sei lá, ela pode fazer isso daqui, né? Deixar essa parte conservada, né? Não mudar essa parte, mudar apenas a base é ni. Então, eu tenho como identificar a curvatura no meu espaço-tempo se eu pego um vetor e ando com ele. Tento arrastar ele, tento ver como que ele, tento fazer um caminho fechado com ele, né? Tento ver como que ele muda ao longo do tempo. Se ele não muda, então meu espaço é plano. Agora, se ele mudar, eu estou na presença de uma curvatura. E aí, vamos imaginar o seguinte, que eu tenha uma curva. Isso daqui eu já tinha explicado, no caso, né, da esfera, algumas aulas atrás. Mas imagina que eu tenho o seguinte aqui, uma curva gama parametrizada por lambda. Então o lambda é o meu parâmetro aqui, tá? Nessa curva. Enfim, é um parâmetro fixo. Conforme eu vou andando com o meu vetor aqui, meu lambda vai crescendo. E aí eu vou pegar 2 pontos aqui, 2 eventos, sei lá, P. Então esse P aqui está caracterizado por um x-alfa. Eu vou pegar um outro ponto aqui, ponto Q. E esse ponto Q aqui está caracterizado por um x-alfa mais dx-alfa. Um deslocamento infinitesimal, digamos. Claramente, né, aqui está um exagero. Mas se assim o é, olha só. Eu vou definir um vetor aqui, então, que vai ser o meu... Vou colocar ele assim, ó. A alfa definido em Q. E aqui está o meu A alfa em P. A alfa em P. Tá? O que seria, matematicamente, o que é diferenciar esses dois vetores, né? Bom, matematicamente, diferenciar, derivar, e quando eu falo derivar, diferenciar vetores, tensores, associo imediatamente a somar eles, tomar o produto escalar, subtrair, igual a gente faz em mecânica clássica. Matematicamente, isso é o quê? Eu falo que A alfa em Q menos A alfa em P
Isso daqui, né? Se eu estou falando da derivada, isso aqui é o limite quando dx-alfa vai a zero de a alfa no x-alfa, né? Então isso daqui, a alfa em x-alfa, cujas coordenadas são x-alfa, menos a alfa, isso aqui é a definição de derivada, em x-alfa mais dx-alfa. dx-alfa dividido por dx-alfa. Definição de derivada, né? Matematicamente, isso é derivada. Agora, a gente já viu que se a gente tenta fazer isso, isso daqui não retorna para a gente um tensor. E fisicamente a gente quer que retorne tensores porque a gente quer fazer uma descrição covariante dos eventos físicos, né, dos sistemas físicos. Então, ok, matematicamente isso está certo, mas fisicamente não tem uma interpretação, tem uma interpretação ruim, digamos assim, porque vai aparecer aquele termo de derivada segunda se a gente ficar diferenciando vetores da mesma forma. Então a gente tem que introduzir a derivada covariante. E como eu disse, essa noção de transporte paralelo, ela vai induzir, né? Vai nos encaminhar naturalmente para a derivada covariante. Como isso? Só para deixar claro, né? O limite de dx-alfa indo a zero é a mesma coisa que o limite quando o ponto Q vai a P, né? Seria a mesma coisa, porque o que separa x-alfa de dx-alfa são os pontos, são separados pelos pontos P e Q, né? Então, bom, é isso. E aí, o que a gente vai fazer então? Vamos fazer o seguinte. Se a gente considerar... vamos definir um objeto, então, que faz a operação de transportar esse vetor daqui para cá. Esse objeto, na verdade, a gente já viu. A gente estava chamando ele de conexão afim por esse símbolo, mas agora eu vou representar ele por um π maiúsculo. Sei lá, que índice que eu usei aqui, alfa, beta, mi. Tá? Isso aqui é a nossa conexão. Bom, quando a gente estava falando da nossa conexão, lembra? Esse cara aqui, ele é como se fosse um mapa. Ele me pega o vetor aqui no ponto P, me joga no ponto Q, ou em outro ponto da variedade que eu queira, mas ele não mostra como eu faço isso. Até porque, dependendo do caminho que eu tome, de novo, né, eu posso chegar com esse vetor de forma diferente. Então, qual que é a ideia? Vamos pegar esse cara e... Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou continuar aqui embaixo com... eu vou chamar de A, alfa. E eu vou colocar um Tzinho aqui embaixo de transposto de P para Q. Então, o vetor A alfa, o quadrivetor A alfa foi transportado do ponto P para o ponto Q da seguinte maneira. Vou fazer como sendo A alfa em P menos a conexão π maiúsculo alfa beta mi vezes d x beta vezes o vetor ami, tá? Vezes o vetor ami. Tudo isso dividido por dx beta, né? dx beta. Não. Quando a gente tomar derivadas disso, aí sim vai ser com relação a x beta. Né? Lembrando, esse dx alfa aqui eu só tive que trocar o índice. Dx beta e dx alfa são a mesma coisa, tá? Esse dx beta que está aqui é esse cara. É que como eu estou usando o alfa aqui na conexão, eu não posso usar o alfa aqui. Ok, então a gente ficou com isto. Beleza? E aí, se eu derivo a derivada... Vou definir uma coisa aqui, ó. Derivada. Por que eu usei essa letra? Derivada. Del beta, que é a derivada covariante. Só que, né,
se a gente não soubesse que ela é a derivada covariante, porque a gente já apresentou ela, a gente chegaria naturalmente na derivada covariante agora. Por quê? Tome a derivada deste, uma tentativa de derivada covariante deste cara aqui. Então, d beta a alfa t do vetor alfa transportado do ponto P para o ponto Q, isso daqui é igual, por definição, a diferenciação. Opa, escrevi muito em cima. Isso daqui é a alfa em Q, no ponto Q, menos a alfa no ponto P. A alfa transportado, né, perdão, no ponto P arrastado até Q, né? Então no ponto P arrastado até Q. E aí, agora sim, né, com relação a dx beta, porque é o dx beta que separa os dois. Bom, você vai tomar o limite, blá, 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 e você vai substituir esse A alfa transportado do ponto P para o ponto Q aqui. Quando você faz isso, imediatamente você chega na derivada covariante que a gente já tinha visto. Então, quando você faz isso, o que você obtém é... Eu não tenho mais espaço aqui. Acho que dá para escrever aqui embaixo. É que del beta a alfa transportado paralelamente do ponto Q do ponto P ao ponto Q. Isso daqui é igual a, vou colocar aqui embaixo, que não vai caber aqui em cima. A alfa em Q, que é o que está aqui. Eu vou fazendo esse passo a passo aqui, não tem problema. Menos esse cara aqui, né, que é o A alfa no P. A alfa em P, que multiplica menos a alfa em P, menos, na verdade, menos a conexão, que eu estou chamando de π maiúsculo alfa beta mi, dx beta a mi, com relação a x beta. Tá? E por que isso é interessante? Porque, bom, fazendo, igual eu falei, o limite e tal, você vai chegar em... eu não vou abrir essa expressão aqui toda, já está meio aberta, né? Aqui tem que fechar. Mas você vê imediatamente que quando você está tomando essa derivada, que se a gente não soubesse quem ela é, a gente vai chegar exatamente nisso daqui. Então seria, nesse caso, né? Vai ser o quê? Vai ser um dx alfa, então vou colocar aqui, ó. Dx alfa não. Del beta com a derivada com relação a A alfa transportado de P para Q, paralelamente transportado. Eu já vou falar do significado físico disso, né? O que isso significa fisicamente? É a derivada simples desse cara. Então, de onde beta a alfa, o vetor, esse vetor normal no ponto P eu poderia colocar mais, porque esse menos vai bater aqui, então vai dar mais. A conexão alfa mi beta mi, né? Beta mi vezes o vetor a mi. Poderia colocar no ponto Q ou no ponto P. Na prática dá na mesma, porque como eu diferenciei, como eu consegui uma derivada assim, se eu arrastei esse cara para cá, eu posso falar que o ponto P está no ponto Q ou o inverso, né? Então, na prática, eu posso até tirar esse negócio aqui e deixar só assim. Fica mais interessante.
Bom, veja que pelo transporte paralelo, naturalmente a gente chega na derivada covariante. E aí o que acontece? Quando a gente coloca aquela imposição de que a compatibilidade métrica, né, que é a derivada covariante de G mini tem que ser zero, esse esse π maiúsculo, que é a conexão alfa, beta, mi, passa a ser o nosso símbolo de Christoffel, o gama, alfa, beta, mi, tá? Então, aí sim eu posso colocar isso daqui. Aqui, dada a compatibilidade métrica, lembra que a compatibilidade métrica significa, se eu tenho uma curva como essa, eu pego um par de vetores e faço o transporte paralelo deles. Eu já vou explicar o que é transportar um vetor paralelamente num espaço curvo. Quando eu transporto esse par de vetores paralelamente, eu quero que os comprimentos deles continuem os mesmos, o módulo, né, sejam o mesmo, e o ângulo entre eles sejam os mesmos. Afinal, Gemini, a métrica, possui essas informações. Então dizer que a derivada covariante dela é zero significa que ela é preservada durante esse arrasto. Pô, velho, isso aqui é muito bonito, isso aqui chega a me arrepiar. Então, esse cara aqui, deixa eu separar aqui, ó. Del, beta, vou colocar só a alfa, tá? Vem a ser. Então, se isso acontece, isso acontece. Isso aqui é del beta, a alfa, mais gama, alfa, beta, mi, a mi, tá bom? Que é a nossa querida e amada derivada covariante que salva todos os nossos problemas com relação, enfim, à diferenciação de vetores, tensores e, enfim, porque este cara se transforma como um tensor. Eu esqueci de falar na aula apropriada para isso, né? Mas eu falo agora. Não é um desses termos aqui que faz a derivada covariante se transformar adequadamente. Você pode pensar, bom, como a derivada simples dos tensores não me retorna um tensor, significa que esse del beta aqui, que é a derivada simples do tensor, ele está errado. Esse termo aqui é um termo de correção. Não, tá? É errado pensar desse jeito. Por quê? Porque a derivada covariante, ela na verdade só retorna um tensor por causa desses dois caras juntos. Se eu tivesse esse cara sozinho, que é a conexão de Levi-Civita, se eu tivesse o cara sozinho, não funciona. Eu preciso da soma deles. Então não é nenhum cara sozinho, nem outro cara sozinho. Eu preciso da junção dos dois. E é claro, isso para um vetor, para um tensor, eu teria mais um símbolo de Christoffel. Então também seria essa soma de símbolos de Christoffel e da derivada simples que faz com que a derivada covariante continue nos retornando um tensor, ou um vetor. Porque a gente vai matando aquelas derivadas segundas, né? Que são aqueles termos que a gente não fazia sentido ali pra gente. Não se transformavam como tensor. E aí, a gente vai fazer agora então. Bom, então, pelo transporte paralelo, naturalmente a gente chegou na ideia de derivada covariante, como a gente já tinha chegado antes, né? Mas tá aí de novo. E o que é que acontece? Se a gente imaginar que os pontos P e Q estão suficientemente próximos, na prática eles estão, porque eles estão, os pontos P e Q estão definidos a menos de um dx alfa aqui, mas se eu considerar eles muito, 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 muito próximos, essa curvatura vem a ser um plano. Vocês concordam comigo? E o que acontece quando a curvatura vem a ser um plano? Acontece o seguinte, pega aí só um minutinho aqui. Acontece o seguinte, se a curvatura vem a ser um plano, é demais, né? O que acontece se esses pontos aqui estão muito próximos? Então, se eu imaginar um referencial, voltando lá no princípio da equivalência lorentziano,
ou seja, um referencial onde localmente o regime ele é especial, ele é da relatividade especial, né? Eu não consigo distinguir entre curvatura, gravidade, no caso, e aceleração. Então, acontece que a nossa métrica vem a ser o eta, que é a métrica do espaço-tempo plano, né? O espaço-tempo de Minkowski. E por que isso é interessante? Por conta do seguinte, vamos lá. Deixa eu apagar aqui então. Essa parte de transporte paralelo, ok. Só vou dar esse adendo para a gente entender, então, de uma vez, o que significa eu transportar um vetor paralelamente numa curva, né? E, enfim. Então, vamos lá. Então, se eu estou no espaço, então se P, aqui ó, se P e Q estão suficientemente próximos, P vai a Q ou Q vai a P, enfim. Então, portanto, o nosso G mini é a nossa métrica do espaço plano. Até aí, tudo bem. Mas o que acontece quando eu tenho a métrica do espaço-tempo plano? Bom, se eu olhar para a derivada covariante, vamos lá. Eu vou ter del beta a alfa é derivada simples com relação a alfa, ao quadro vetor a alfa, mais o símbolo de Christoffel, alfa, beta mi, a mi. Contudo, quem que é? Olha só, esse gama, vou colocar aqui embaixo, a gente já encontrou na aula passada, gama mi, meu Deus, que é isso aqui? Isso aqui é um alfa. Colocar em termos do que a gente achou na aula passada. Lambda mini é igual a 1 meio, né, de G lambda gama multiplica del gama del gama. Eu vou colocar del mi G gama ni mais del ni G mi gama menos del gama G mini, não é isso? Bom, acontece que se eu estou no espaço-tempo plano, se isso aqui acontece, então, no lugar do G, eu vou tomar o eta, né? Então, aqui vai aparecer eta, e aqui vai aparecer eta. Só que as derivadas, e aqui também é um eta. Só que del mi, a derivada... Bom, o eta é a identidade, né? O eta, AB, por exemplo, ele é diagonal, se for 4 por 4, mais 1, que é a parte temporal, menos 1, a parte espacial. Então, tomar a derivada disso daqui vai me dar zero, né? Porque isso daqui é a identidade. A métrica do espaço plano, ela não tem nada de, digamos, curva, né? Por isso que é a métrica do espaço plano. Se eu estou falando de uma métrica mais geral, é óbvio que a derivada da métrica não vai ser, a derivada simples da métrica não vai ser zero. Mas a derivada simples do espaço-tempo de Minkowski, né, do espaço-tempo da relatividade, ou dos deltas, né, das deltas de Kronecker lá,
do espaço euclidiano são sempre nulos. E se eles são sempre nulos, então, se P e Q, então, num referencial lorentziano, pelo princípio da equivalência, del beta a alfa é simplesmente a derivada simples del beta a alfa, tá? Você fala, ok, né? Porque esse termo todo aqui zero, né? Isso aqui dá zero, isso aqui dá zero, isso aqui dá zero. Ok. Se tudo isso zero, aquele outro termo ali também zero. Você fala, e daí? Bom, a derivada covariante, nesse regime, né? Como eu falei, a derivada covariante é a própria derivada simples. Então, se eu estou falando desses caras aqui muito próximos, eu digo que a derivada covariante, onde que eu vou escrever isso aqui? Ó. Derivada covariante. Eu vou escrever isso aqui de uma notação um pouco diferente. Vou escrever um D maiúsculo. D do vetor A alfa com relação ao parâmetro da curva lambda é igual à derivada simples de A alfa com relação a lambda, que é por conta, né, enfim, dessa proximidade, desse referencial, ainda nesse referencial, onde os pontos P e Q estão muito próximos, isso daqui é zero. Significa que as componentes de A alfa, que tem componentes A0, A1, A2, A3, ou AI, se preservam, ou se conservam ao longo da curva gama. Ao longo de gama. Então, o que isso significa? Significa que, se o meu lambda faz essas marcaçõezinhas aqui, digamos, uniformes, tá? Não tão uniformes no meu caso, mas enfim, imagine que sejam marcações uniformes, a distância entre o espaçamento, a distância espaço-temporal entre um espaçamento e outro é o mesmo. Então, se eu pego esse meu vetor A alfa e faço isso aqui, ó, eu dou um passo para cá, eu tenho um vetor tangente nesse ponto, pode ser o alfa, transportando ele sempre paralelamente. Agora para cá, 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 e ele vai chegar aqui. Tá? Então, transportar o vetor paralelamente é fazer com que eu saia de um ponto, eu vou literalmente arrastar esse vetor até o outro ponto, tentando manter ele sempre paralelo, sem se desviar, digamos assim, sem se desviar, enfim, do seu vetor tangente, que seria esse cara aqui, né? O alfa. Então aqui ele está me levando para cá, eu estou arrastando esse cara para cá. Tem um vetor tangente a esse ponto. Aí nesse ponto aqui, nesse outro ponto aqui, eu estou arrastando ele para cá. Sempre vai ter um vetor tangente associado a esse arrasto que eu estou fazendo, certo? Por quê? Porque no fundo eu estou pegando o vetor A e querendo comparar ele com outro ponto que não vive no mesmo espaço tangente. Né? Isso daqui são espaços tangentes diferentes. Polui tudo no meu desenho, mas não tem problema. No fundo, o transporte paralelo é você manter o vetor o mais paralelo possível até você chegar onde você quer. A grande questão é, não existe uma fórmula mágica de fazer isso. Porque dependendo do caminho que você toma, isso pode mudar, né? Como a gente viu no caso da esfera, no caso tridimensional também acontece isso. No caso quadridimensional, perdão, também acontece isso. No espaço-tempo acontece isso. Né, o conceito de geodésicas, por exemplo, que a gente vai abordar logo após essas noções de transporte e de vetores de Killing, por isso que é muito importante ver essas noções de transporte de vetor, elas estão associadas justamente
ao transporte paralelo, principalmente ao transporte paralelo, tá? Eu vou tratar geodésicas em termos do transporte paralelo, tá? Muito mais do que da derivada de Lie, porque na prática o transporte de Lie e a derivada de Lie vão servir para no nosso caso, né? Num caso mais físico, vai servir para a gente tratar de simetrias no espaço-tempo, né? Ela induz naturalmente os vetores de Killing e os campos de Killing. E o que acontece? Bom, então, fazer o vetor A alfa ser transportado paralelamente é fazer isso daqui, ó. Onde eu coloquei? Meu Deus do céu, estou perdido. Cadê? Aqui. É fazer com que as componentes do vetor A alfa se preservem, não mudem enquanto eu o arraste, certo? E é claro, isso acontece por conta da compatibilidade métrica, porque se isso não fosse dessa forma, eu não teria como fazer esse arrasto, já que eu não poderia garantir que esses vetores iam chegar lá com o mesmo módulo, com o mesmo ângulo entre eles. No caso, eu estou pegando um vetor e levando até o outro, né? Então, o ângulo na prática vai ser formado aqui. O que eu estou fazendo, na verdade, é o seguinte. Pegando o vetor definido em P e me perguntando qual é o vetor equivalente ao vetor P no ponto Q, né? Na prática é isso. Mas a gente coloca como um arrasto, né? Porque, enfim, é mais prático de pensar. E na prática mesmo, o tensor de curvatura de Riemann, aquele cara de 4 índices, quantifica a curvatura dessa forma, tá? Você quantifica a curvatura, você faz uma descrição métrica do seu espaço riemanniano. E você identifica uma curvatura se você faz aquilo que eu falei no começo, né? Você pega um vetor, faz um caminhozinho fechado com ele, se ele voltar diferente, meu Deus do céu, cara. Se ele voltar diferente, então você está na presença de um espaço curvo. E aí pra gente aqui, né, que não tá vendo essa curvatura, a gente tá com esse vetor, a gente fala, ué, o que aconteceu? Por que o vetor não voltou do mesmo jeito que ele saiu, né? Porque tem uma curvatura ali que a gente a gente só percebe na prática em largas escalas, né? A gravidade, ela só é perceptível em largas regiões, né? Por isso que o princípio da equivalência afirma que, igual a gente acabou de fazer, num referencial onde isso daqui acontece, onde eu tenho um referencial lorentziano, referencial pode ser um referencial de queda livre, enfim, pequenas regiões do espaço, a gravidade ela é confundida com a aceleração, ou a aceleração é confundida com gravidade, e não há um experimento que você consiga fazer que distingua uma da outra, tá? Que consiga distinguir uma da outra. Efeitos gravitacionais e a aceleração são sim diferentes, tá? É que esse é a formulação do princípio da equivalência em sua forma fraca. Mas a aceleração e interação gravitacional são duas coisas completamente diferentes. O que o Einstein está falando, quando ele fala do princípio da equivalência, eu já falei isso na aula do princípio da equivalência, não é que em qualquer lugar do universo, perto de um buraco negro, a aceleração e gravidade não tem como ser distinguida. Não é isso. Em pequenas regiões, elas são indistinguíveis. Porque efeitos gravitacionais são sim diferentes de aceleração. A gravidade ela é uma força fundamental, ela é uma interação fundamental. A aceleração é uma manifestação, enfim, da variação da velocidade de um corpo, e isso pode ser causada por várias coisas, tá? A grande questão é como você interpreta este princípio da equivalência, né? E tem que saber interpretar ele direito. Bom, a aula de hoje então foi isso, sobre o transporte paralelo. Na próxima aula a gente vai falar de uma noção de transporte que é um pouco mais, não diria sofisticada, essa daqui eu acho até mais bonita, mas ela vai passar pra gente princípios de, enfim, simetrias e quantidades conservadas, que são os transportes de Lie, a derivada de Lie, e a gente vai falar dos vetores de Killing e simetrias no nosso espaço-tempo, né, os diffeomorfismos e tudo mais. Bom, só antes de a gente terminar, queria dar um adendo aqui, que é o seguinte, eu falei desse vetorzinho aqui, né, que é sempre tangente, né, essa curva, que eu chamei de U alfa, ele tá aqui, ó.
esse o alfa, a gente pode chegar nessa mesma relação quando a gente escreve o seguinte, ó, que a derivada covariante de A alfa com relação à lambda é igual a zero. Isso também a gente pode escrever como d beta. Na verdade, aqui eu posso voltar a usar minha notação, que é d aqui, ó, del beta a alfa contraído com o beta. Isso aqui também me dá zero. E eu posso fazer isso, inclusive, como no espaço plano não há gamas, né? Não há os símbolos de Christoffel, isso daqui vale, inclusive, para derivada simples, né? Então, o alfa, ou melhor, o beta, quando eu contraio aqui com a derivada covariante, a alfa, isso daqui é a mesma coisa que fazer o vetor tangente aquele meu transporte, o beta, derivada simples, del beta a alfa, tá? Claro, porque não temos símbolos de Christoffel atuando. Então, agora sim estamos completos. Era só isso mesmo que eu ia falar. É isso aí, valeu, falou e fui.